Jesus, amém? Amados, nós vamos então à palavra que precisamos receber nessa noite, em nome do Senhor Jesus, e eu quero, aleluia, fazer a leitura de uma palavra muito importante, aleluia. Quero ler inicialmente, aleluia, essa palavra, aleluia, lá no Evangelho de Jesus, em Mateus capítulo 2, e eu falei sobre uma pergunta, que quem é Jesus? E eu quero que você, durante essa mensagem, durante a palavra que vai ser, aleluia, transmitida para você, que você reflita atentamente quem é Jesus. Se você realmente tem conhecido Jesus, se você realmente tem, aleluia, olhado para Jesus, para como verdadeiramente Ele é, para quem verdadeiramente Ele é. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Eu quero ler o versículo 9. Aleluia, até o versículo de número 11, amém? Amém. Capítulo 2 de Mateus, versículo 9, aleluia. Aqui fala, irmãos, sobre os magos, né, do Oriente, né? Alguns estudiosos dizem que eles eram magos, outros reis, dizem que eram reis, né, que vieram ao encontro do Senhor. Mas eu quero falar de algo bem interessante aqui. Então a palavra nos diz assim: e tendo eles, né, esses magos ou reis, ouvido o rei, referindo-se aqui ao rei Herodes, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. Vou repetir: ouro, incenso e mirra. Amém? Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai, nós oramos em nome de Jesus, te agradecendo pela sua palavra. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. E nós te pedimos aqui nessa noite, com toda a liberdade, aleluia, que o Senhor possa estar, Espírito Santo, ministrando, direcionando toda a palavra a cada coração aqui neste lugar, a cada coração que nos ouve agora, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, aleluia, penetre no mais íntimo do seu ser, aleluia, despertando, Senhor, essa vida para as verdades eternas, para a realidade eterna, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu te peço, aleluia, e eu creio, Espírito Santo, no teu ministério, que tu vai ministrar, que tu vai testificar em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro te pedindo e já te agradeço, porquanto eu creio. Obrigado, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos. Aleluia. Tome seu assento, mas abra bem o seu coração e coloque a tua atenção agora na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Irmãos, nós vemos aqui, aleluia, algo sobrenatural acontecendo. Aleluia. Ou seja, o céu
indicando aqui na terra para homens, que naquele tempo eram homens muito importantes. A palavra fala também, em outra tradução, que eles eram homens sábios, né? E que estudavam, que conheciam também as profecias sobre um grande rei que nasceria na terra. Aleluia! Que nasceria em Israel. Mas sobrenaturalmente esses homens foram guiados desde lá do Oriente até Israel, até Jerusalém, até Belém, na verdade, na cidade também aonde nasceu Davi. Aleluia! E sobrenaturalmente guiados por essa luz divina, como uma estrela que guiava eles, irmãos. Preste bem atenção, irmãos, isso é a palavra de Deus. Então o céu estava comunicando aqui na terra para aqueles reis, para aqueles homens sábios, aqueles magos, aleluia, direcionando eles até Jesus, até o rei Jesus, o rei que estava nascendo, estava chegando a essa terra, a esse mundo, aleluia. E o interessante é, irmãos, que eles foram, né, guiados então por essa estrela, chegaram, né, na Judeia, e ali em Jerusalém, o que aconteceu é que eles foram até o palácio e lá tiveram uma entrevista, né? Falaram com Herodes, e aí eles relataram para Herodes que nós viemos do Oriente para ver o rei que nasceu, o rei que chegou. E esse Herodes, né, que era um dos maiores governantes, um governava a Judeia, outro a Galileia, e Herodes então se enciumou-se, porque quando eles falaram que ele seria um grande rei, na verdade perguntaram para ele: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Então, como os judeus estavam sob o domínio desse império romano, esses homens fluentes, esses reis, esses sábios, que sábios, né, mas foram precisados da direção divina para chegar até o local revelado para eles, aleluia. Então não foi a sabedoria deles que trouxe eles até aquele lugar, mas a sabedoria de Deus, a direção de Deus, aleluia. Então quando eles relataram para Herodes que o rei dos judeus havia nascido, aleluia, então ele, né, se enciumou, aleluia, aleluia. E aí então, queridos, ele, né, depois que eles saíram daquela reunião ali com Herodes, aleluia, eles voltaram, né, aleluia, e eles, então depois, né, como o capítulo, versículo 9 que lemos: e tendo eles ouvido o rei, o Herodes, partiram, e eis que a estrela que tinham visto lá no Oriente ia diante deles. Então, quero que você perceba uma coisa, irmãos, eles vieram do Oriente guiados pela estrela. Aquela estrela fazia um foco de luz, aonde eles iam indo. Aleluia. E ali acontece, queridos, que então eles entram nessa audiência com Herodes, quando eles saem, e a estrela estava lá, dando direção para eles. E eles seguem até o lugar aonde estava, né, aleluia, a criança. Mas a palavra relata aqui, no versículo de número 9, ainda na conclusão do versículo, fala assim: até... aleluia, ia diante deles até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então essa estrela se moveu com eles, direcionando eles,
E quando chegou sobre o lugar onde estava o menino, ela parou. E ali, né, ela fazia aquele raio de luz sobre aquele lugar. Ou seja, o céu estava informando algo aqui na terra. O céu estava anunciando algo aqui para a terra. Aleluia. E aí a palavra fala que, e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, porque quando eles entenderam que a estrela parou no lugar, aleluia, era o lugar onde a criança estava, então eles se alegraram. Então note uma coisa, praticamente eles atravessaram o mundo inteiro para chegar a um lugar, e agora eles se alegraram, e eles eram homens fluentes, como eu falei. Alguns estudiosos dizem ser reis, outros dizem ser magos, outros dizem sábios, astrólogos, mas sejam quem eles foram, aleluia, eles foram guiados por essa estrela. E agora o mais interessante é, queridos, aleluia, que esses homens não somente foram guiados por essa estrela, mas eles tiveram também um certo tipo de uma revelação de Deus, porque eles já sendo homens, sendo reis, sendo sábios, sendo adultos, eles poderiam ter chegado naquele lugar que na verdade Jesus ele nasceu em uma manjedoura, o que nós chamamos hoje de estábulo ou estrebaria, né? Aleluia, a um lugar aonde, né, recolhidos os animais, aleluia. Jesus estava lá, e quando eles viram a criança, eles poderiam ter uma mentalidade, se eles não tivessem tido a revelação e dito: poxa, eu não acredito que viajamos o mundo inteiro para olhar apenas uma criança. Nós queríamos ver um rei, nós queríamos ver ele no trono, nós queríamos ver ele coroado. Mas aqueles homens entenderam pela revelação divina, aleluia, que ainda, aleluia, que ele chegar no tempo do nascimento dele, da chegada dele nesse mundo, aleluia, mas no tempo de Deus, que é o tempo da eternidade, aleluia, aos olhos de Deus, Jesus já era quem ele é. Por isso que a palavra fala, aleluia, aquele que era, que é e que há de vir, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudou, ele nunca vai mudar. Ainda que ele estava ali na forma humana, e pela chegada ele teve que nascer de mulher, então ele ainda era apenas da forma, no corpo de um bebezinho, pequenininho, frágilzinho, como nós vimos aqui hoje, o Ezequiel, nosso irmão Ezequiel, o Ezequiel dessa igreja, aleluia. Então quando eles viram, ele pode dizer: mas é só uma criança. Não, eles não desprezaram por ser uma criança, eles sabiam que ele era um rei, eles sabiam que o céu estava anunciando que ele chegou na terra para reinar, aleluia. Então, irmãos, nos diz a palavra do Senhor que eles, versículo 11, aleluia, que eles entraram na casa. Aqui fala casa, mas na verdade a palavra fala que eles não acharam casa, não acharam lugar para ele, porque eles tiveram que, aleluia, César, que era o imperador, né? O imperador romano havia mandado fazer um censo, que era uma contagem do povo. E aí o que aconteceu? Que José, ele era da cidade de Davi, e aí então ele teve que ir na região de Belém, e aí foi onde aconteceu o dia do nascimento, aonde ele nasceu, naquele lugar. Então, ou seja, ele nasceu na cidade de Davi. Diga comigo: cidade de Davi. Aleluia, aonde Davi nasceu, aleluia. E agora, queridos, então a palavra fala que, entrando eles na casa, ou no lugar onde ele estava, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Irmãos,
Olha o que é ter uma revelação de quem é Jesus. Eles se prostraram diante da criança. Eles se prostraram diante do bebê. Eles sendo reis, sendo magos, sendo sábios. Eles se prostraram e adoraram a Ele. E a palavra, irmãos, quando fala adorar, quer dizer se render. Aleluia. Render devoção a Ele. Adoração a Ele, dar louvor a Ele. Aleluia. Então a palavra fala que depois de terem o adorado, porque já o reconheceram como rei, então a palavra fala que abriram, aleluia, os seus tesouros. Então eles tinham tesouros, porque eles eram homens nobres, eles eram homens sábios, eles eram também reis, e aí tiraram dos seus tesouros, abriram ali, aleluia, e lhe ofertaram, lhe deram presentes, aleluia, e esses presentes não eram qualquer tipo de presente, é presente que é usado pelo rei, ouro, incenso e mirra. Ouro fala de glória, incenso fala de perfume, ou né, de efeito de adoração, de perfume de adoração, e mirra perfume, aleluia, perfume. Então eles trouxeram elementos para um rei. Então eles não ignoraram ele por ser apenas uma criança, mas adoraram ele como rei e presentearam ele como rei. Aleluia. E agora nós ouvimos, irmãos, aí eu quero que você entenda a atitude desses homens, a revelação desses homens diante de Jesus, ainda na forma de uma criança. Adoraram a Ele, se prostraram diante dele e adoraram. Abriram seus tesouros e deram um presente real a Ele. Parece lógico para quem não tem a revelação, mas para eles que tinham a revelação de que eles não estavam errados, que aquela criança era rei, que aquela criança nasceu para reinar, nasceu, aleluia, pela vontade de Deus, o céu estava comunicando isso para eles. Quando eles estavam sendo guiados, eles já sabiam disso. Então não é pelo fato que ele ainda era uma criança, ou estava na forma de uma criança, estava nos seus primeiros dias da chegada aqui nesse mundo, que ele deixaria de ser rei. Não, ele era rei. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Comparando, irmãos, com esse texto, eu quero ler também um texto que é bem significativo, ali em Lucas, capítulo 2, e eu tenho já falado algumas vezes sobre esse texto, da grandeza, aleluia, como que o céu anunciou, declarou a chegada desse rei aqui na terra. Em Lucas, capítulo 2, aleluia, no versículo de número 8, fala sobre os pastores de Belém. E não eram pastores pregadores da palavra, mas eram pastores, cuidadores de rebanho, de ovelhas, que também simbolizavam, né, os pastores que cuidariam do rebanho do Senhor. Amém? Então, na verdade, naquele lugar, as primeiras pessoas a saberem do nascimento, aleluia, por revelação divina, foram os pastores. E foram as primeiras pessoas que anunciaram a chegada desse rei. Aleluia. Então nos diz a palavra, ora, versículo 8, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Versículo 9, eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Irmãos, aqueles homens eram homens naturais, eram trabalhadores, estavam de noite, cuidando das suas ovelhas. E de repente, irmãos, olha só o que acontece.
E eis que um anjo do Senhor, quando a palavra fala, um anjo do Senhor fala do próprio Deus. Quando fala de um anjo de Deus, é um anjo que serve a Deus. Mas aqui era o próprio Deus. Então o anjo do Senhor veio sobre eles, acima deles, e a glória do Senhor os cercou. Imagine, homens naturais, simples, trabalhadores, e agora o próprio Deus se revela sobre eles, e a glória de Deus cerca o lugar onde eles estavam. Aleluia, de resplendor, do brilho, da luz brilhante, e tiveram um grande temor, tiveram medo, nunca tiveram esse contato, nunca tiveram uma experiência sobrenatural com Deus assim. Versículo 10, mas tinha um propósito do anjo do Senhor aparecer a esses pastores. Então, ao versículo 10, e o anjo lhes disse, ou o Senhor lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas ou notícias de grande alegria. Diga comigo, grande alegria. Então, ou seja, Deus, o Pai, estava grandemente alegre, trazendo uma notícia muito grande, de uma grande alegria. Aleluia, porque será para todo o povo. Para que todo o povo? Só o povo de Israel? Não, para todo mundo. Para você que está me ouvindo aqui, essa notícia também é para você, que o céu veio para a terra, aleluia, através da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então o Senhor estava alegre, aleluia, estava trazendo uma mensagem de grande alegria, que seria para todo o povo, que não era somente para aqueles pastores, mas era para todo o povo. Os pastores é que iriam comunicar isso, e isso é um simbolismo. Aleluia. Versículo 11. Aleluia. Pôs na cidade de Davi. Quem foi Davi? O rei que tipificava Jesus, que simbolizou o rei, aleluia, melhor e maior rei de Israel, que era uma figura do reino de Cristo. Ele já indicava o reino de Cristo. E depois nós vamos conectar isso melhor. Porque na cidade de Davi vos nasceu. Olha aqui, vos nasceu. O que quer dizer para você vos nasceu? Nasceu para vocês. Nasceu para mim. Nasceu para aqueles pastores. Nasceu para o povo de Israel. Nasceu para o povo brasileiro. Vos nasceu hoje o Salvador. Olha bem, então ele era um bebê sendo anunciado, mas olha bem quem Deus falou dele, aleluia, porque vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Agora note, vamos analisar a forma humana, fazendo uma leitura disso. Como assim? Como que um bebê pode ser Senhor? Senhor fala de autoridade. Como que ele vai exercer uma autoridade sendo um bebê? Irmãos, no tempo de Deus, que é o tempo da eternidade, aleluia, Jesus ainda não era um bebê. Deus estava somente anunciando a chegada dele. Mas no olhar de Deus, ele já estava vindo para reinar. Ele estava chegando, aleluia, para anunciar a salvação, trazer a salvação, e ele, aleluia, aos olhos de Deus já era Cristo, como ele mesmo anunciou, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Agora, por que o Senhor falou assim, o Salvador, que é Cristo, o Senhor? Porque o próprio Deus testifica disso. O Salvador, que é Cristo, ungido. O Senhor fala dono. O dono. Deus colocou tudo na mão daquela criança. O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. Então essa era a mensagem do céu para a terra, para aqueles pastores.
mas isso ficou no registro da palavra de Deus. O Espírito Santo fez com que elas ficassem escritas, para nós olhar com mais clareza a magnitude da vida de Jesus, a magnitude da vinda de Jesus a esse mundo, e a magnitude de quando acontece o milagre de Jesus nascer em nosso coração, da vida de Jesus ser gerada em nossa vida. Aleluia. No versículo 12, aleluia, e isto vos será por sinal, achareis o menino. Olha bem, então aqui o Deus fala que ele está na forma ainda do menino, mas primeiro ele anunciou quem ele é. Só que agora, como que eles iam ver ele? Eles iam ver ele como um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Olha a forma humilde que esse rei veio para esse mundo. Ele nasceu numa família humilde, num lugar humilde, mas Deus já disse quem ele era, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, o dono de tudo. Aleluia. Nascendo numa manjedoura, num estábulo de animais. Versículo 13. Aleluia. E no mesmo instante, então o anjo estava anunciando, aleluia, para a terra, dizendo para aqueles pastores: vocês vão lá, e o sinal é que vocês vão encontrar o menino deitado, envolto em pano, numa manjedoura, num estábulo, junto com os animais. E aí acontece, irmãos, que há uma celebração no céu, com esse anúncio aqui na terra. Porque note uma coisa, o anjo apareceu, e eles ficaram com grande medo, e a glória do Senhor cercou aquele lugar de um esplendor de luz. E no mesmo instante apareceu com o anjo, com Deus, uma multidão dos exércitos celestiais. Quem eram os exércitos celestiais? Os anjos de Deus. Aleluia. Louvando a Deus e dizendo. Os exércitos celestiais, olha bem, louvando a Deus. Porque eles já sabiam do plano de Deus. Eles já sabiam da importância, da significância da vinda de Jesus a esse mundo. Então eles louvaram a Deus, estavam louvando a Deus e dizendo, eles diziam algo. Que eles diziam, versículo 14, aleluia, glória a Deus nas alturas, nos céus, glorificamos a Deus nos céus, paz na terra. Quem era a paz na terra? Quem é a nossa paz? Você olha para o mundo, você vê paz? Não. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver a paz. Boa vontade para com os homens. A boa vontade de Deus, ou o favor de Deus, chegou para o homem. O favor de Deus, a boa vontade de Deus chegou para o homem. Chegou para a humanidade perdida, a humanidade caída. Deus veio para a terra, na forma do seu filho, na pessoa do seu filho. Aleluia. Boa vontade ou favor de Deus para com os homens. A paz chegou na terra. Então, irmão, só não vive em paz na terra quem não conhece esse Jesus. Quem vive apreensivo nesse mundo, queridos, é porque ainda não conheceu o Jesus, Filho de Deus, o Jesus da Bíblia, o Jesus que venceu a morte, que venceu o diabo, que venceu o inferno, que venceu, aleluia, os maiores temores da humanidade. Ele já venceu e ele já nos faz também vencedores nele. Aleluia. Versículo 15. Aleluia. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, os anjos de Deus para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. 16, aleluia. Foram apressadamente e acharam Maria e José
e o menino deitado na manjedoura. Aleluia. E 17, aleluia. E vendo-o, divulgaram a palavra acerca do menino, que acerca do menino lhes fora dita. Então, ou seja, aquilo que eles ouviram do céu, ouviram de Deus, eles falaram, aleluia, divulgaram aquela palavra, aleluia. Esse menino chegou, esse menino que o céu anunciou, ele chegou na terra, ele chegou na terra, aleluia, oh glória a Deus. E isso aqui mesmo é um simbolismo, irmão, daquilo que os verdadeiros mensageiros de Deus anunciam. Eles não anunciam figurinhas, eles não anunciam, irmãos, historinhas, eles anunciam uma boa notícia. Diga comigo, boa notícia. É uma notícia de salvação, é o céu na terra para você. Aleluia, é Jesus enviado pelo Pai por você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, queridos, aqui é muito importante nós perceber, irmãos, a magnitude da chegada, de quem é essa pessoa, e a importância da sua chegada nesse mundo, aqui na terra. Ele vem do céu, porque Deus queria trazer o céu aqui para a terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, queridos, a palavra fala, né, que Jesus ele vai crescer, aleluia, ele vai ficar até um tempo determinado, né, debaixo da tutela ali de José e de Maria, e quando ele chega o tempo determinado, ele vai até o Rio Jordão, e lá no Rio Jordão, aleluia, ele sendo, né, pedindo a João que o batizasse, João quando viu ele se alegrou, aleluia, porque João anunciava ele, João anunciava, pregava para Israel, ele está chegando, ele vem. E agora imagine, irmãos, a expectativa de João ver ele pessoalmente, ele chegando. Eu falei tanto dele e agora ele chega. Aleluia. E aí João, que era o último profeta do Velho Testamento, irmãos, que falou sobre Jesus, que pregou sobre Jesus, que anunciou a Jesus para Israel e que batizou Israel, aleluia, fazendo o batismo do arrependimento. Aleluia. E aí agora Jesus vai até João, e a palavra nos diz, irmãos, que quando, aleluia, Jesus ele foi, depois de ter sido batizado por João, os céus se abriram sobre ele, e João viu o Espírito de Deus, o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Aleluia. E Deus anunciou para que todos pudessem ouvir: esse é o meu filho. Deus, aleluia, do céu sempre anuncia para a terra, aleluia, esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, a quem eu tenho me comprazido, é o meu filho amado, aleluia, oh glória a Deus. E isso, irmãos, foi um momento maravilhoso, porque foi um momento, aleluia, onde nosso Senhor Jesus, ele foi, aleluia, aonde ele foi batizado. E a palavra fala então aqui em Mateus 3, aleluia, versículo, aleluia, de número 16 e 17, aleluia. Diz assim a palavra: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. João não queria batizá-lo, porque disse: eu que quero ser batizado com o teu batismo. E tu vem a mim para mim te batizar. Mas Jesus disse: é necessário cumprir toda a justiça, no versículo 15. Mas aí, sendo Jesus batizado, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus se abriram sobre Jesus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, aleluia, 17, aleluia, e eis que uma voz dos céus, quem falava do céu? Deus dizia do céu:
este é o meu filho amado. O pai estava anunciando seu filho. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. O pai estava dizendo aqui para a terra: esse é o meu filho amado, aleluia, em quem me dá prazer, eu tenho prazer nele. Aleluia, é o meu filho amado, e eu tenho prazer nele. Aleluia. Então os céus se abrem, e Deus anuncia do céu o seu filho para a terra. Aleluia. Oh, glória a Deus. E esse registro na palavra de Deus, irmãos, ficou para que nós pudéssemos olhar, aleluia, a significância da vinda de Jesus, da chegada, do nascimento, de quando ele foi ungido, de quando ele iniciou o seu ministério aqui na terra. Aleluia. E a declaração de Deus, quando Deus declarou: ele é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Agora note uma coisa, em nosso tempo, quando Deus anunciou isso de Jesus, Jesus já tinha feito alguma obra? Jesus já tinha feito algum milagre, alguma cura, alguma libertação? Já tinha pregado salvação? Não, mas por ele ser filho, Deus disse: ele é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele é o meu filho amado. Então, irmãos, todo filho de Deus é amado por Deus. Mas primeiramente Deus amou Jesus, para que pudéssemos por meio dele também sermos amados em Jesus, ser abençoados por meio dele em Jesus. Amém? Porque como o próprio Deus anunciou, aleluia, para os pastores ali em Belém, aleluia, porque hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aqui o Senhor falou: é meu filho amado que eu tenho prazer. Porque ele ia começar o seu ministério. Mas lá no anúncio, Deus já anunciou quem de fato ele é: o Salvador, Cristo, o Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. E agora, irmãos, e aí Jesus, ele vai percorrer, né, sua trajetória de 3 a 3 anos e meio, realizando seu ministério, pregando o evangelho, trazendo as boas notícias, pregando a salvação, pregando o evangelho da salvação. Aleluia, também realizando curas, libertando, né, os cativos, né? Aleluia. Mas principalmente trazendo salvação, pregando o evangelho, uma boa notícia, uma boa mensagem de Deus do céu para a terra. A mensagem de Deus é boa para a terra. A mensagem de Deus para esse mundo, ela é boa. E o mundo precisa responder a essa mensagem. O mundo precisa corresponder a essa mensagem. O mundo precisa entender o propósito de Deus ter enviado o seu Filho amado a esse mundo. Agora note uma coisa, irmãos: se Deus estava dizendo que ele era o Filho amado, e agora ele envia o seu Filho não somente para nascer, mas também para morrer por nós, o que Deus estava dizendo com isso? Pergunta. É uma pergunta para vocês. O que Deus estava dizendo para nós? Se ele anunciou do céu: é meu Filho amado, e quando o Filho amado de Deus, que dava prazer a Deus, é colocado na cruz em nosso lugar, Deus pune ele, Deus, aleluia, condena ele, aleluia, ele é moído, castigado, porque diz a palavra Isaías 53, agradou a Deus moê-lo. Aleluia, Deus moeu ele, castigou ele, puniu ele. Por quê? Porque lá no anúncio de Deus aos pastores, aleluia, fala de Deus sobre Jesus, ele: porque hoje nasceu o Salvador. E para ele ser Salvador, ele tinha que realizar a obra salvadora, que quer dizer também obra redentora, que quer dizer obra, aleluia, substituidora,
que substituiu, aleluia, ele, o meu lugar de pecador, o meu lugar, aleluia, de homem caído, de homem perdido, de homem condenado, destinado à morte. E aí ele morre a minha morte, ele paga a minha pena, ele sofre o meu castigo, ele leva a minha dor, ele é ferido, humilhado, castigado em meu lugar, porque ele nasceu para ser o Salvador, ele nasceu para ser o meu Salvador e também o teu Salvador. Ele morreu, aleluia, especificamente para me salvar e também para te salvar. E depois de te salvar e me salvar, ele se torna o meu Senhor, o dono da minha vida, o Senhor da minha vida. Aleluia. Isso é uma significância muito grande. Isso é algo muito glorioso para mim e deve ser para você também. Aleluia. Agora, o mais interessante é que antes de Jesus ir para a cruz, eu quero mencionar algo bem importante, porque foi isso que o Espírito Santo trouxe no meu coração. Aleluia, para cumprimento da palavra de Deus, irmãos, como ele era o rei, como ele era um rei aqui na terra, como, aleluia, eu mencionei lá em Mateus que os magos vieram ver o rei que havia nascido. Eles sabiam que ele era um rei, por revelação divina eles já sabiam que ele era um rei. Aleluia. E agora, irmão, na lógica, todo rei, ele tem o quê? Um reino. Ele tem aleluia, um lugar, uma cidade, né, onde ele reina. E nós sabemos, irmãos, aqui olhando para a palavra de Deus, lá eu quero usar a palavra, lá de Lucas, pode ser Lucas mesmo, qualquer palavra fala dele, mas... Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Melhor, vamos ler João capítulo 12. Aleluia. Uma palavra que nós precisamos entender a importância desse acontecimento aqui, queridos. Você vai entender hoje, em nome de Jesus, pela revelação de Deus, você vai entender essa palavra. Você que está aqui hoje, não é por acaso que você está aqui. A vinda de Jesus aqui nesse mundo não foi por acaso, meu querido. Você precisa conhecer quem é Jesus, você precisa saber quem é Jesus e o propósito de ele ter vindo aqui nessa terra. Talvez você vive uma vida sem sentido e você não sabe nem por que nasceu nesse mundo. Se você saber por que Jesus veio a esse mundo, a tua vida vai se identificar com a vinda dele. Aleluia, com o amor de Deus pela vida dele, e você vai ter o amor de Deus também na sua vida. Aleluia. Então a palavra fala, queridos, que é interessante, eu quero ler esse texto para dar a revelação a vocês. Aleluia. No capítulo 12, versículo 12 a seguir, a palavra então nos diz assim: aleluia, no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, aleluia, que Jesus vinha para Jerusalém. Agora temos que entender uma coisa: qual a significância, a importância de Jesus entrar em Jerusalém? Primeiro ponto, quero pontuar já para vocês, querendo as revelações. Aleluia, essa Jerusalém aqui, aleluia, foi a cidade conquistada por Davi. E Jerusalém, na verdade, anteriormente se chamava Jebus, a cidade dos Jebuseus. E biblicamente Deus já havia dado a Israel essa cidade. Só que por interessante, vamos dizer, pela perfeição de Deus, pelo plano perfeito de Deus, nem mesmo Josué não conquistou Jebus, não conseguiu entrar, aleluia, na cidade de Jebus, venceu os Jebuseus. Por quê? Porque ela era uma cidade destacada das demais, é porque ela era uma cidade edificada, com forte, cercada com grandes muralhas, edificada sobre um monte. Então era uma cidade praticamente intransponível.
difícil de alguém entrar nela, de alguém, né, poder romper, né, suas muralhas e adentrar dentro dela. Aleluia, e nós sabemos que ela foi conquistada por Davi, porque Deus deu a vitória a Davi para conquistar aquela cidade. Aleluia, porque nenhum outro poderia conquistar aquela cidade pela forma geográfica e pela forma, né, de estrutural, de como ela estava edificada sobre aquele monte. Então ela, na lógica humana, na capacidade humana, ela não poderia ser conquistada. Mas profeticamente Deus estava indicando através de Davi, aleluia, que já era o rei escolhido por Deus, o homem segundo o coração de Deus, aleluia, que ele conquista aquela cidade, aleluia, e reina naquela cidade, e aquela cidade foi chamada Cidade de Davi, Fortaleza de Davi, também chamada Sião, a cidade do grande rei, a cidade do grande Deus. Aleluia. Agora uma coisa que eu quero que você perceba, irmãos, é que para Davi conquistar Jerusalém, que era Jebus, Davi precisou de um grande exército, precisou dos seus valentes, precisou de todos os seus armamentos, toda uma estratégia para poder o que? Conquistar, poder avançar, subir, transpassar aquelas muralhas, adentrar naquela cidade, vencer subjugar aquele exército, aquele reino e tomar posse daquela cidade. Então, em outras palavras, Davi conquistou ela na força do seu exército. Claro, com a força de Deus, senão não teria conquistado. Mas foi com a força de Deus, mas foi por meio, né, da força de seu exército, de seus homens, que ela foi conquistada, que ela foi alcançada. Aleluia. Mas agora, diferentemente, Jesus agora, queridos, ele como um rei que ainda não era visto pela humanidade, aleluia, Jesus agora vai entrar em Jerusalém. Mas agora Jesus ele não vem com exército. Jesus agora não vem em cavalos fortes. Jesus agora não vem com espadas e nem com armas de guerra. Jesus ele vem numa simplicidade, numa humildade. Aleluia, a qual os judeus não compreenderam, a qual o povo de Israel não entenderam. Aleluia. Então o povo que ouviu que ele vinha para Jerusalém, aleluia, a entrada em Jerusalém, então versículo 13, a palavra nos diz assim, aleluia, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamaram, Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Claro, o povo de Israel estava ali, então disseram que ali era o rei só de Israel, mas na verdade é o rei dos reis, aleluia, o Senhor dos senhores, como foi profetizado em Isaías 9, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aleluia. Então o povo que já admirava Jesus, ainda que humanamente, aleluia, se alegraram da sua chegada em Jerusalém, porque Jerusalém estava totalmente ligada ao grande rei Davi, que figurava Cristo, e agora esse Jesus, aleluia, para aqueles a quem ele tocou na sua jornada, no seu ministério, ele já era admirado, ele já era aclamado. Então, quando ele estava chegando, estava entrando, então eles tomaram ramos de palmeiras, saíram-lhe ao encontro e clamaram, Hosana, bendito o rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E no versículo seguinte, vamos andar no texto, a palavra fala assim, achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito, olha bem, tudo cumprindo o propósito de Deus, tudo conforme Deus havia estabelecido. Aleluia. Versículo 15. Aleluia. Porque isso estava dito pelo profeta, não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta, um jumentinho, tão humilde, tão simples, humanamente vendo, olhando para ele, talvez eles julgaram, né? Meu Deus, coisa ridícula, uma multidão seguindo um homem desse, montado em um pobre jumento.
não tem um cavalo real, e ainda estão dizendo: bendito é esse rei, bendito é esse rei, Hosana. O que é isso? Que fala é essa? Mas aqui estava se cumprindo a profecia que diz: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem. E ele estava vindo. De que forma? Humilde, insignificante, mas nós sabemos a significância da sua vinda. Sobre o filho de uma jumenta, um jumentinho, versículo 16, aleluia. E os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado. Quando que Jesus foi glorificado? Quando ele foi levantado dos mortos, quando ele venceu a morte, quando ele venceu o maior temor da humanidade, o maior terror da humanidade, que é a morte. Quando Jesus foi glorificado, então se lembraram que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram, foram com ele, entraram junto com ele. Ainda que eles não tinham a revelação da magnitude de quem ele era e da importância dessa entrada em Jerusalém, então eles entraram, talvez, olhando para Jesus como nosso líder, nosso profeta, nosso mestre, mas não como um rei. Rei do céu, rei da paz, rei da vida, rei dos reis. Aleluia. E aí então os discípulos não entenderam ele no princípio, mas quando ele foi ressuscitado e depois ao 40 dias elevado ao céu, aí eles começaram a se lembrar que isso estava escrito sobre ele. E que eles participaram daquele momento sem saber da importância daquele momento. Aleluia. 17. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, aquele que ele ressuscitou, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Ou seja, então é interessante esse momento, porque Jesus entrava em Jerusalém, e é muito importante entender isso, porque com ele entrava alguém que já tinha saído dos mortos, já tinha sido levantado dos mortos. Agora, interessante é que a forma que Jesus ia ganhar, salvar os homens, como também ia conquistar essa cidade, não seria com arma, nem com guerras, nem com espada, mas ele ia ser a oferta, ele ia ser o sacrifício de Deus, ele ia ser o amor provado de Deus pela minha e pela tua vida e por toda a humanidade. Aleluia. Então agora já estava entrando com ele, queridos, ainda que ele estava na forma humana ainda, que muitos não estavam entendendo o sentido dessa entrada, aonde ele ia conquistar essa vitória, esse reino, essa glória, aleluia. Alguém que já tinha sido tirado da sepultura, que já esteve por 4 dias na sepultura, estava entrando com ele. Isso indicava o quê? Que a ressurreição estava entrando em Jerusalém. Ele disse em João 11, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Versículo 18. Aleluia. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera esse sinal. Que sinal? O sinal de tirar o morto da morte. Ressurreição é tirar o morto da morte. Você tem medo da morte? Se você tiver Jesus, você nunca teria. Se você conhecer Jesus, se você saber quem é Jesus de fato, você nunca teria medo da morte. Você já saberia que a morte já foi vencida há muito tempo atrás. E só a questão de poucos tempos, poucos anos, poucos dias, a morte já não existirá mais. Porque a morte já tem um lugar destinado para ela. Lago de fogo e enxofre para ela. Nunca mais vai haver morte, nunca mais vai haver dor, nunca mais vai haver clamor, nunca mais vai haver choro, nunca mais vai haver lágrima, nunca mais vai haver sofrimento, nunca mais, porque esse reino é perfeito, esse rei é perfeito, aleluia, ele conquistou uma vitória perfeita. Então a palavra fala, versículo 19,
Aleluia. Disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Por quê? O que significa isso aqui? Os judeus tentavam tudo defamar ele, acusar ele, achar algo para condenar ele, mas o povo ia tudo com ele. Por quê? Porque Deus estava nele, porque a luz do céu estava nele, porque as palavras de vida estavam nele. E eles, se enciumados do seu formato, do seu padrão, do seu status, do seu lugar, achando que o templo era deles, que a lei era deles, que Deus era deles, rejeitaram ele. O amado de Deus, o filho amado de Deus, rejeitaram ele. O povo da primeira aliança rejeitou ele. Agora note o que eu quero que você entenda, a importância da revelação de Deus. O povo de Israel, que teve a primeira aliança com Deus, não conheceu ele e rejeitou ele. Mas lembra dos reis que tiveram a revelação dele? Lembra dos pastores que tiveram a revelação dele? Irmãos, quando temos a revelação de quem é ele, irmão, nós somos muito privilegiados. Nem todos têm essa revelação. Quem está me acompanhando aqui, diga amém. Aleluia. Versículo 20. Ora, havia também alguns gregos entre os que tinham subido a adorar o dia da festa. Aleluia. Aleluia. Então, na verdade, irmãos, os fariseus, que tramaram tantas coisas, nada, voltando ao versículo 19, nada, tudo que eles tentaram se opor a Jesus, rejeitando Jesus, fazendo acusações contra Jesus, pagando testemunhas para alegar alguma mentira contra Jesus. Nada eles puderam fazer contra Jesus. Mas aí você vai se pensar e dizer, tá, mas tudo bem, mas eles entregaram Jesus para os romanos e os romanos mataram Jesus. Não, irmãos, esse era o plano de Deus. Jesus ia entrar em Jerusalém e ia conquistar Jerusalém e também ser o salvador da humanidade pelo meio legal, que era em Jerusalém, aonde ele ia derramar o seu sangue, o sangue do Filho perfeito, realizaria uma obra perfeita, aleluia, e uma obra eterna que nunca será desfeita, que nunca, aleluia, pode ser desfeita, nunca, nunca, nunca. Aleluia, nunca. Aleluia. Então agora, queridos, eu quero que você entenda, meu irmão, você que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, você que me ouve agora, aleluia. Jesus agora, ele entra nessa cidade para conquistar legalmente, aleluia, esse lugar. Por que a palavra fala então, que Jesus, ele vai reinar em Jerusalém? E ele vai literalmente reinar em Jerusalém, porque ele a conquistou. Não foi somente Davi que conquistou, porque Davi era só uma figura do que ele faria, da forma que ele viria. Aleluia, ele a conquistou. Ele é o rei dos reis, ele é o próprio rei de Davi. Aleluia. Então, amados, em outras palavras, o que eu quero dizer, eu quero te mostrar, irmãos, é que, aleluia, a importância de nós ter a revelação de Deus de quem é Jesus em nossa vida. O que Jesus veio fazer por nós. Você sabe? Você já tem os benefícios daquilo que ele fez? Você já sabe, eu te pergunto, você já tem os benefícios daquilo que ele fez? Daquilo que ele pagou para que eu tenha, para que você tenha? Daquilo que ele veio trazer para nós, como foi declarado pelo próprio Deus? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade, favor de Deus para com os homens. Você tem o favor de Deus em sua vida? Não sei, eu estou lutando com um problema, eu estou lutando com a minha dificuldade, eu estou lutando pela minha salvação. Você não tem que lutar pela sua salvação. Jesus não lutou. Jesus, ele pagou pela tua salvação.
Ele pagou, e o preço foi o seu sangue. O preço foi a sua vida. Aleluia. Então, na verdade, irmãos, que eu quero aqui concluir, que eu quero aqui enfatizar para você a significância da vinda de Jesus, aleluia, para ser nosso Salvador, para conquistar Jerusalém, aleluia, e para, aleluia, legalmente ser Cristo o Senhor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Legalmente ele pagou por toda a herdade, por toda a terra, por toda a humanidade. Ele pagou legalmente. Ele pagou pela tua vida. Talvez você fale, você tem que pagar preço, você está pagando por causa das coisas erradas que você fez. Não, você não precisa pagar isso. Você tem que apagar isso da tua mente, do teu subconsciente. Você tem que receber o favor de Deus em tua vida. Você tem que receber, aleluia, a mensagem salvadora de Deus para a tua vida. Você tem que receber essa notícia de grande alegria, como disse o Senhor, que é para todo o povo. E quando diz que é para todo o povo, é para esse povo também. É para você também. É para o povo dessa cidade. É para essa cidade, irmãos. E isso é um motivo de grande alegria, uma notícia de grande alegria. Se a tua vida não é uma vida de alegria, queridos, é porque você não encontrou ainda essa paz que está nele, essa vida que está nele, aleluia, esse senhorio que está nele, aonde nele você está totalmente guardado, amparado, não somente para essa vida, mas também para toda a eternidade. Eu disse para toda a eternidade. Por que os anúncios foram tão explícitos do céu, né, da chegada dele, do nascimento dele, né, como os magos, os reis, né, foram conduzidos pela estrela que anunciou a chegada dele, e que foram, aleluia, que o adoraram e que presentearam, aleluia, como rei. Sendo ele ainda um menino, ainda não tendo sido consumada a obra, não tendo vencido a morte, não sido, aleluia, sido glorificado. Agora você olha para Jesus, glorificado, mas a religião maldita vai lá dizer para você que Jesus foi um homem, Jesus foi alguém da história. Os mensageiros, ministros do diabo vão dizer para você que Jesus só foi um homem bom. Não, Jesus não foi um homem bom. Ele foi o Filho de Deus sacrificado. Ele foi o Filho de Deus enviado para te salvar, para ser teu Salvador e para ser o Cristo Salvador, né? O ungido de Deus, aleluia, para ser também o teu Senhor agora. Aleluia, aleluia. Agora eu quero te chamar a atenção para algo, que se o nascimento de Jesus nesse mundo foi de uma forma milagrosa, mas parecido assim tão insignificante, né? Talvez você está hoje aqui ouvindo essa palavra e você não está percebendo. Você está achando, essa palavra é meio insignificante, mas é um anúncio de Deus para você. É a mensagem de Deus para você. Ele chegou, ele já veio, ele já pagou pela tua salvação. Ele já provou o amor de Deus pela tua vida. Ele já tomou o teu lugar de condenado. Para você ser abençoado, para você ser justificado, para você ser sarado, para você crer nele e ser salvo, para você ter parte desse reino que é dele, que agora é espiritual, mas também será físico, aqui nessa nova terra, aonde ele vai reinar, aonde ele vai restaurar todas as coisas.